Esse vídeo é para a gente fazer conta. Você já conseguiu olhar para o seu orçamento e ter clareza para onde está indo o seu rico dinheirinho? Tem muita gente que tem medo de olhar para essa realidade e se deparar com uma situação que vai fugir ao controle, né? Tô gastando mais do que eu ganho, e aí, né? Como é que eu vou fazer? Mas se você não tem essa clareza de saber com o que você está gastando o seu dinheiro, eu vou te dar um exemplo clássico. Se você sai para jantar todo final de semana e gasta R$ 200 por final de semana, no final do mês, você gastou R$ 800 com algo que... O que te trouxe mesmo de vantagens para o seu orçamento, para o seu futuro? Muito pouco, né? Vamos fechar essa conta? Vamos falar de alguns conceitos que você precisa ter para você montar o seu orçamento se você ainda não conseguiu fazer isso. Pega papel e caneta, não fique inventando de aplicativo de nada não, tá? Papel e caneta, que é algo mais fácil que você tem na sua casa com toda certeza, e começa anotando os principais gastos que você tem na sua casa. Se você paga aluguel, se você paga a prestação da sua casa, água, energia, celular, supermercado, combustível, são os principais gastos que a gente tem numa casa. Se você paga escola para o seu filho, curso de inglês, academia, plano de saúde, tudo isso você tem mais ou menos de cabeça, né? Soma tudo isso e presta atenção por pelo menos 30 dias nos gastos supérfluos, os pequenos prazeres que a gente merece, mas que precisam estar sob controle. Isso a gente chama de custos variáveis. Precisa ter na nossa vida? Precisa, gente. Não adianta a gente querer cortar todos esses gastos supérfluos, porque a vida fica muito chata e a gente não consegue viver assim por muito tempo. A gente precisa trazer alegria para esse processo de organização financeira. Um ponto importante que você precisa ter em mente é que se você está com o orçamento meio apertado e você precisa chegar nessa sua liberdade financeira, se você quer muito, se você tem sonhos para realizar, você vai ter que entender que você vai ter que abrir mão de algumas coisas durante esse processo. E aí, se você tem dívidas, também é um outro ponto. Foca em pagar as suas dívidas antes de você ter dinheiro guardado. Tem gente que quer guardar dinheiro, mas tem dívida e aí paga juro do que está devendo e quer ao mesmo tempo investir. Essas coisas não dão muito certo, tá? Então, se você tem dívidas a pagar, foca nisso, coloca isso no seu orçamento e tem uma regrinha de ouro que eu já vou dar de presente para vocês aqui nesse vídeo, que é o pague-se primeiro. Se você nunca guardou dinheiro na vida, essa é a hora que você precisa guardar. Por que a gente fala tanto de reserva de emergência, né? Porque a gente precisa estar pronto para os imprevistos que podem acontecer a qualquer momento e a gente não está preparado para isso. Então, até mesmo na hora que você for desenhar o seu orçamento, fazer a listinha dos seus gastos, coloca um valor assim para você investir e você esquece daquele dinheiro, tá? Isso é um segredinho entre eu e você, para a gente poder, né, de uma vez por todas começar a ter o hábito de guardar dinheiro e você vai conseguir também. Feito isso, a gente vai ter um mapa em mãos do que está acontecendo com o seu dinheiro, né? O quanto que está entrando, o quanto está saindo, para onde está saindo e como é que a gente consegue direcionar esse dinheiro para um uso mais consciente, né? Que você vai abrir mão de alguns gastos. E aí, quando eu falo abrir mão, eu dei o exemplo de você sair para jantar fora de final de semana. Você não precisa deixar de sair, mas ao invés de você sair todo final de semana, escolhe 2 finais de semana e aí você sai com a sua família, com seu namorado, com seu marido, com a sua esposa, e os outros 2 a gente vai ter alguma estratégia, ou vai chamar os amigos para ir em casa, ou vai fazer uma comidinha com um custo mais em conta. Então você também vai ter os seus momentos de lazer com um custo menor aí para o seu orçamento. Gente, um orçamento nada mais é do que um quebra-cabeça. Eu recebo muitas perguntas de pessoas que querem saber de mim o quanto que eles podem gastar no supermercado. Como é que eu vou saber o quanto que você pode gastar no supermercado? Eu não sei como é que você mora, eu não sei com quantas pessoas você divide a sua casa, eu não sei qual é a renda que você tem, eu não sei qual é o estilo de vida. Fica difícil da gente engessar uma regra assim, né? Eu não gosto nem daquelas regras de 50, 30, 20, que tem um monte de gente que fica falando na internet. Porque para mim, 50% para gastos essenciais, por exemplo, é muito. Mas para você que é casado, tem 2 filhos e um cachorro, pode ser pouco. O mais importante é que você construa o seu orçamento da maneira que for melhor para você. Uma vez eu tive um cliente que disse assim para mim: Dani, eu tenho o hábito de levar o meu filho para tomar café domingo de manhã em padarias diferentes. E aí ele falou assim para mim: você vai tirar isso? Eu falei: como que eu vou tirar o seu momento de lazer com seu filho? Mas olha para o seu orçamento e escolhe qual outro gasto que você vai tirar do seu orçamento
para caber o café da manhã com seu filho na padaria. Consegue entender? Tudo é uma questão de troca. Do que você está disposto a abrir mão para viver aquele momento que é importante para você e que vai te trazer um momento de alegria também para esse processo de organização financeira. E aí, se você ficou comigo até o final desse vídeo e está disposto a mudar sua realidade financeira e colocar em prática essas dicas, eu vou te dar mais um presentinho para você comemorar suas pequenas vitórias. Esse processo de organização financeira, pessoal, é muito complicado, muito difícil no começo até que as coisas engrenam e a gente começa a perceber as melhoras do nosso orçamento, o dinheiro sobrando na conta. Então, quando isso acontecer, quando você conseguir falar não para uma compra supérflua, quando você conseguir ir no supermercado com uma lista de compras e não comprar nada além do que está ali, comemore essas pequenas vitórias. E já faz até uma listinha, quais são os presentes que você vai te dar cada vez que você conseguir cumprir as metas que você se colocou. Quando a gente se comemora, né, quando a gente celebra essas conquistas que a gente tem nesse processo de buscar a liberdade financeira, a gente torna o processo ainda mais legal, mais divertido e você começa a mandar mensagens positivas para o seu cérebro dizendo que você é capaz de realizar isso e muito mais, alcançando essa tão sonhada liberdade financeira. E aí já aproveito para te convidar novamente para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada do que rola por aqui e já manda esse vídeo para quem você sabe que está precisando desse empurrãozinho para cuidar melhor do seu dinheiro e das suas economias domésticas. E ó, fica a dica, não romantize a sua vida financeira, romance.